Gênesis 35, de 1 a 4, diz assim o Senhor: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e todos os que estavam com eles: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Jacó é um personagem curioso, e a começar, meus irmãos, pelo nome dele. Nome bem famoso, muitos aqui já conhecem algumas das suas histórias mais conhecidas, obviamente. E o nome Jacó, a tradução seria o enganador, o suplantador. E isso vem, esse nome, por causa do seu nascimento. Ele, que tinha um irmão gêmeo chamado Esaú, quando ele foi nascer, Esaú era o mais velho, que saiu primeiro, Jacó foi pegar ali no calcanhar de Esaú, quase numa tentativa de tirar vantagem, de enganar o irmão, de sair na frente de todas as coisas. Por isso a tradução literal do nome Jacó é aquele que segura pelo calcanhar. Mas a conotação dessa expressão tem a ver com aquele que engana, aquele que tira vantagem em tudo. Eu fico me questionando se Jacó era brasileiro, meus irmãos. Será? Vamos lá. Ele já nasceu com esse estigma. E aí já começa uma outra realidade, porque ele arma uma coisa importante, mas bem perigosa com a sua mãe, que foi enganar o seu irmão Esaú, para, na verdade, enganar o seu pai Isaque, enganar os dois. Ele se aliança com a sua mãe e fala assim: eu preciso receber e vamos roubar a bênção do meu irmão Esaú. Ele se passa por Esaú, engana o seu pai, que já estava mais velho, com problemas de visão, e a partir disso ele recebe algo que era destinado ao seu irmão Esaú. Obviamente, Esaú fica enfurecido com isso, e Jacó tem que se apartar da sua família para poder preservar a sua própria vida. Essa é a história do grande herói da fé, Jacó. E lembrar que até no meio dessa história toda, ele recebe um chamado de Deus. O mesmo chamado que é repetido ao seu avô, que é dado a primeira vez ao seu avô, em Gênesis 12, a Abraão. Depois é dado a Isaque, quando foi dito a ele: fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Da tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Foi dito a Abraão, foi dito a Isaque, e é reforçada e é dita mais uma vez a Jacó essa promessa, que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu construirei a partir da descendência de vocês um povo que vai se relacionar comigo, que vai guardar a minha aliança, que vai me obedecer, que vai servir de testemunho para que povos vizinhos, para que outros povos possam vir a conhecer a mim, o Deus Todo-Poderoso. E Deus reforça isso e fala isso não para um Jacó totalmente transformado, mas para um Jacó que ainda precisava muito ainda aprender a respeito do Senhor. E após um encontro muito interessante e muito transformador também para a vida de Jacó em Betel, onde Deus reforçou esse propósito, Jacó faz o seguinte, tem uma resposta para Deus. Deus fala sobre essa promessa, que a partir de vocês vão ser abençoadas todas as famílias da terra, e Jacó, e ninguém de nós pode ficar imune a um chamado, a uma promessa de Deus. Como é que Jacó responde a essa promessa, a esse mandado do Senhor? Ele diz assim: fez também Jacó um voto, a partir dessa promessa de Deus, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna
será a casa de Deus, e de tudo quanto concederes, certamente eu te darei o dízimo. E o que é interessante é que a promessa de Deus, ela é uma promessa incondicional, mas a resposta de Jacó é uma resposta condicional. Começa com o famoso se. Se o Senhor Deus for comigo, e aí vamos colocar tudo no se, porque está combinando com aquilo que ele falou em primeiro lugar. E se o Senhor me guardar nessa jornada? E se o Senhor me der pão para comer? E se o Senhor me der roupa para que me vista? De maneira que, se eu voltar em paz para a casa do meu pai, se tudo isso acontecer, se o Senhor se mostrar para mim dessa maneira poderosa, gloriosa, então, aí sim, a partir do seu cumprimento, Deus, o Senhor será meu Deus. E Deus falou para ele, nesse texto que nós lemos, está na hora, Jacó, de você cumprir os seus votos. Porque de fato eu te guardei, de fato eu te dei o pão, de fato eu te dei as roupas, você voltou em paz para a casa do seu pai, e está na hora de você cumprir aquilo que você prometeu para mim em Betel, de que eu serei o seu Deus. E a pergunta fica, será que Jacó iria cumprir a sua parte? Ou ele iria se juntar, irmãos, a um grupo diverso, de muitas pessoas, que no momento da dificuldade, que no momento onde as coisas são complicadas para a nossa vida, nós fazemos um grande voto com Deus, mesmo que isso não seja de uma maneira formal, mas informalmente no nosso coração, a gente fala, Senhor, se o Senhor me livrar dessa morte, se o Senhor me livrar desse assalto, se o Senhor me livrar dessa doença, se o Senhor livrar minha mãe, meu pai, meu filho dessa realidade, se o Senhor transformar essa ou aquela ocasião, aí sim eu serei uma pessoa mais firme, mais forte para o Senhor. E tem uns que levam isso a sério. Pegam esse momento da dor, da dificuldade, onde eles sentem que é quase como uma chamada, um despertar de Deus, olha, acorda. E continuam nessa vida com Deus, mas tem outros que depois que se livram do problema, que colocaram diante de Deus, além de se livrar do problema, livram-se também da sua promessa diante de Deus. Precisava que o Senhor livrasse a minha vida disso. O Senhor livrou, obrigado, Senhor. De vez em quando eu vou lá, na sua casa, mas vou continuar a minha vida. Mas o interessante é que Deus não se esquece daquilo que a gente fala. E tem uma hora que Deus faz um verdadeiro ajuste de contas com a gente. Onde Ele pega a nossa vida e aquilo que nós falamos com Ele e fala, e agora, meu filho? Como é que estão as coisas que eu te prometi, que você me prometeu? Ou como é que andam as coisas que nós já conversamos? Como é que andam as coisas que eu falei para você, as coisas que eu mandei para o seu coração, as coisas que eu ministrei para a sua vida? E como é que estão as suas respostas? Isso são esses ajustes de contas. E todos nós temos, eu creio, meus irmãos, esse momento que Jacó teve aqui com o Senhor, que é o momento onde a gente coloca as nossas pendências e quando Deus ajusta as contas com a gente. O que é que Deus, botando isso numa forma de pergunta, o que é que Deus já falou para você e você ainda não disse, é para já? O que é que Deus já mandou você fazer e você ainda não fez? Às vezes é um pedido de perdão. E se você é pecador como eu, miserável, você sabe como é que a gente às vezes reage quando Deus fala assim, vai pedir perdão àquela pessoa. Ou até mesmo perdoe aquela pessoa. A gente entra quase num processo, a gente entra num processo de racionalização das coisas. A gente fica dizendo, não, mas fulano também não poderia ter feito isso comigo, ele não poderia ter feito aquilo, mas também as circunstâncias eram difíceis. E a gente entra, não, mas eu vou esperar o momento certo para falar as coisas, vou esperar a hora certa para poder ir lá, me reconciliar, e não é hoje, não é agora. Choveu, fez sol, fez frio, calor, está complicado, é aniversário. A gente inventa um monte de coisa para postergar, às vezes, um pedido de perdão que a gente precisa fazer, mas que Deus está lá com aquela pendência. Eu continuo dizendo que é para você ir lá e resolver essas coisas. Às vezes o evangelho que precisa ser compartilhado com uma pessoa.
no nosso ambiente de trabalho, faculdade, colégio, amigos, seja lá o que for, Deus já ministrou o nosso coração, e mesmo que não tenha ministrado de uma maneira tão sobrenatural, nós sabemos dessa responsabilidade que temos de pregar o Evangelho, e a gente sempre está esperando aquele momento onde vai cair um raio do céu, e Deus está falando, é agora, meu filho. Às vezes é o chamado de Deus na sua vida para ser um líder, um missionário, um pastor ou alguma coisa parecida, um ministério que Deus quer colocar nas suas mãos e você anda postergando, deixando lá para frente, para o amanhã. Às vezes é o chamado para você deixar o banco onde você está sentado, para você pegar de fato uma vassoura, que é um símbolo do nosso serviço, e trabalhar para o Senhor de maneira mais efetiva. E a gente sempre espera o momento, quando eu me formar, quando eu terminar a minha graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, quando o salário foi melhor, quando os filhos crescerem, quando os netos se casarem, e aí, você já sabe que momento é esse, que nunca se chegará. Às vezes é um pecado que você precisa deixar para trás hoje, que você está lá todos os dias, Senhor, não, isso eu vou abandonar, o Senhor sabe que eu tenho muitos compromissos com o Senhor, mas esse ainda não hoje, é uma atitude que você precisa ter, eu não sei, mas nós temos pendências com Deus, e entenda bem, numa boa, Deus não se esquece dessas nossas pendências, e não é porque Deus é mau, é porque Ele sabe que quando nós obedecemos essas realidades, quando nós cumprimos o chamado de Deus, quando nós nos encontramos, famosa expressão, no centro da vontade de Deus, a gente se sente diferente e melhor, porque afinal, nós estamos numa conexão mais plena com o Senhor. E o tempo de acertar, meus irmãos, essas nossas pendências, na Bíblia, só existe um tempo. É hoje. Não é para amanhã. Não é para depois de amanhã. Não é nem para ontem. Se é para hoje, é para hoje. Por isso, lembre-se. Primeira coisa que você pode levar para casa, desse encontro de Jacó com Deus, na caminhada desse homem de fé. A gente vai precisar acertar as nossas pendências com Deus cedo ou tarde. E que a gente que ouve, que quer se encontrar sempre no meio da vontade do querer de Deus, que esse tempo seja um tempo que se chama hoje, meus irmãos. Agora, em tempos de manifestações tão bizarras, esse encontro de Jacó com Deus, de Deus com Jacó, nos mostra o que é que de fato acontece quando as pessoas se encontram. Quando Deus o que é que de fato acontece quando as pessoas se encontram? Quando Deus o que é que de fato acontece? Mas existe também alguma coisa muito interessante, que é a primeira resposta de Jacó ao encontro dele com o Senhor. Deus se encontra com ele, né? Fala com ele, levanta-te, sobe Betel e habita ali, faz um lugar. E qual é essa primeira resposta, a primeira atitude? Lançai, ele diz para a sua família e para aqueles que cercavam ele, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Por que isso, meus irmãos? O problema estava com Raquel, que me perdoem as Raquéis aqui presentes, mas o problema estava com ela, não essas nossas aqui, mas a esposa de Jacó. Gênesis 31, 19 diz, tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Além de cometer um erro que é o furto, ainda furto uma coisa amaldiçoada, que era um ídolo do lar. E Gênesis 31, 34 diz que, ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo. E estava sentada sobre eles, apalpou Labão todas as tendas e não achou, que é a história. Labão, o pai de Raquel, foi tentar procurar onde é que estava esse ídolo do lar, que ele não sabia, a Raquel havia roubado. E ele foi procurar e não achou. Até que ele foi, de repente, ver se não estava no camelo onde Raquel estava. Então disse ela a seu pai, não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. E aí ela vai lá e mente. Raquel, que havia guardado ali na sela de um camelo aquele ídolo, ela fala assim, senhor, olha, meu senhor, meu pai, na verdade eu estou naquele período das mulheres, e o senhor não vai me constranger e nem mesmo se contaminar, porque essa era a mentalidade da época, por isso eu não vou me levantar. Mas na verdade não era o período das mulheres, não era o costume das mulheres como a Bíblia nos diz.
Era, na verdade, uma tentativa de enganar Labão, seu pai, para que aquele ídolo ali permanecesse. Mas não era só uma questão de furto. Quando Raquel fica com aquilo, rouba aquilo, permanece com aquilo, esconde do seu pai e fala assim, isso aqui precisa caminhar comigo na viagem, o que é que ela está dizendo, irmão? Esses ídolos são a minha segurança. Esses ídolos é que vão mudar a minha sorte. Eu confio neles, eu me submeto a eles. Eles, de fato, são os meus deuses. O Keil Wendelet, um grupo de comentaristas do Antigo Testamento, nos diz que esses ídolos eram terafins, que eram pequenas imagens de deuses em forma de ser humano, e que eles eram adorados porque eles davam prosperidade e porque eles também funcionavam como oráculos divinos. Então, qualquer direção, se perguntava ali ao terafim, para onde eu vou, para a direita, para a esquerda, para frente, que decisão eu tomo, e supostamente o terafim falava. Ou Raquel achava que o terafim falava ali no seu coração, de que aquela ali era a sua direção. E a primeira resposta de Jacó foi, tira fora, lança fora todos esses deuses, porque eu sei que o Deus que se encontrou comigo requer de mim exclusividade, arrependimento, onde só Deus vai ser o meu Deus, ele não vai competir com os terafins. Não porque Deus acha que vai sair perdendo, mas é porque assim o caráter do nosso Deus, ele exige confiança completa, só ele é minha santidade, só ele é minha vida, só ele é o meu caminho, não existe a possibilidade, por menor que seja, da sua glória ser dividida. E eu creio, meus irmãos, que no momento onde nós nos encontramos com Deus, e quando nós encontramos com Deus, nós nos encontramos com a sua santidade, o nosso senso de pecado aflora e a gente sente a vontade de lançar fora todos os nossos deuses. Não foi assim os encontros? O famoso encontro de Deus com Isaías. Senhor, quem sou eu? Sou um pecador de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando a gente se encontra com Deus a cada domingo aqui, porque nós entendemos que o culto é um momento de encontro com Deus, claro que é um momento de encontro com os irmãos, mas é um momento de encontro com Deus, na nossa liturgia, primeiro momento nosso é a nossa confissão dos pecados. Não está aqui à toa, não foi da nossa cabeça, mas foi porque cremos que quando nós entramos na presença de Deus, a gente precisa tirar a sandália dos nossos pés, porque o terreno onde a gente pisa, a pessoa que nós nos estamos relacionando é santa, santo, santo. E existem outros gestos aqui. Quais foram esses outros gestos de acordo aí com o nosso texto? A Bíblia nos diz que Jacó mandou mudar as vestes e que ele mandou a entrega das argolas que pendiam nas orelhas, ali dos seus servos, dos seus escravos e todas as pessoas que ali os acompanhavam. Está no versículo 4. Keil Wendelet, esses mesmos comentaristas, eles falam e descrevem que processo foi esse de mudança de vestes e da entrega das argolas. Foi mais ou menos o seguinte: primeiro eles enterraram esses ídolos, né? Então, um ponto importante para dizer aqui, que na verdade esse esconder dos ídolos não foi uma tentativa de esconder e voltar depois, foi um enterro mesmo. Então estou colocando isso aqui debaixo dessa árvore, para que isso fique aqui, está morto, enterrado. Essa era a intenção, a atitude de Jacó. E vamos, depois disso tudo, nos purificar. O que é a ideia da purificação? É sim, a purificação com água, como assim a representação do nosso batismo, para que a partir do momento que o corpo tivesse purificado, aquilo fosse um símbolo de um coração purificado. E esse é o ritual: enterra os ídolos, purifica o nosso corpo, troca as nossas vestes para as vestes limpas e festivas, como símbolos também da nossa santificação e elevação do nosso coração a Deus. É isso que eles fizeram. E depois entregaram as argolas. Por que eram as argolas? Argolas eram amuletos, eram patuais, eram símbolos de sorte, onde não era um ornamento estético, não eram brincos, né? Não era nada contra usar brincos, mas aquilo era uma ligação com aquele terafim, de que aqui está a minha sorte, aqui está meu amuleto, isso vai me dar sorte ou coisa parecida. Bom, o que é interessante a gente olhar aqui nesse movimento,
né? A purificação do antigo, o que está errado fica para trás, né? O corpo está purificado, e depois o colocar vestes novas, com uma nova atitude. Paulo, no Novo Testamento, vai usar exatamente essa linguagem nas suas cartas, com dois verbos, o despir-se e o revestir-se. Efésios 4, 22 a 24, ele diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinar-se a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidades provenientes da verdade. Despir-se e revestir-se. Eu acho interessante isso, que esse movimento que o apóstolo Paulo vai falar, que é sobre a nossa santificação. E que, na verdade, essas vestes novas que nós vamos colocar, elas não têm cor, não têm tamanho, não têm estética, mas elas têm qualidade. Imagina só, eu acho muito legal isso também, que no cristianismo, diferente às vezes de outras religiões, nós não somos reconhecidos por aquilo que nós vestimos. Claro que a gente se veste com decência e ordem, mas nós não temos uma veste cristã. Diferente, e para pensar, de outras religiões, que são obrigados a se vestirem de outras maneiras, às vezes de outras cores, de usar um outro tipo de cabelo ou coisa parecida. E você já reparou que quem é o radical somos nós? Só para você pensar, pode fechar o parênteses. Nós é que somos radicais. Mas enfim, a gente é chamado para vestir da mesma roupa. Eu falei, brinquei no primeiro culto. A não ser os pastores, né? E seria muito esquisito, já pensou? Se eu convidasse você, eu vou pagar você para a gente ir no Brasileiro hoje, só com uma condição. Você tem que ir comigo vestido assim. Quantos aqui aceitariam o meu convite? Não precisa levantar a mão. Porque eu sei, pastor, isso é muito legal, mas vai ser um mico muito grande, né? Vergonha ficar do senhor de toga, essa estola vermelha. Mas isso não me identifica como cristão. Pode me identificar aqui nesse contexto como pastor. Mas o que me identifica como cristão, que o apóstolo Paulo está falando para a gente se revestir, é o que Jesus vai dizer em Mateus 5,16. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É isso que a gente precisa se revestir, são as boas obras, são as nossas virtudes, que a Bíblia mesmo nos diz que precisam sim de fato aparecer. É mais fácil eu mostrar que sou crente indo para o Brasileiro ou para o Garota da Gávea com essa roupa. Mas Jesus nos apresenta um desafio diferente. Ele fala assim, que você brilhe, que você apareça, que você resplandeça diante dos homens, mas com uma roupa nova, que é um coração novo, que é uma maneira de pensar nova, que são prioridades novas, que são desafios novos, que são obras que você faz. Isso tudo você vai aparecer. E apareça mesmo, é o que Jesus está falando. Agora, para que os homens vejam essas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai que está nos céus, não é a você. Para que isso não seja focado em você, mas que os homens vejam e apontem para o céu, tudo que você faz, o que você aponte para o céu, e as pessoas digam, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja a tua glória. É o Senhor que dá capacidade para os seres humanos de serem diferentes. E o nosso testemunho conta muito nisso. Vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deixem os seus ídolos, é o que Jacó está nos convidando a fazer. Mude as vestes de vocês. Tire as suas argolas, as suas superstições, se dispam do antigo homem, se revistam do novo homem, e que isso resplandeça e que as pessoas vejam a glória do Senhor através da sua vida. E isso requer de nós exclusividade e arrependimento. Agora, uma coisa interessante também nesse texto, outro dado. Deus em nenhum momento mandou que isso acontecesse. A única ordem de Deus aqui é: cumpra os seus votos, suba para Betel. O que Jacó faz é o simples contato, ou maravilhoso, glorioso contato com a glória de Deus. No momento em que o ser humano e os homens se encontram, independente de palavras, a presença de Deus nos faz tirar a sandália dos nossos pés, retirar os nossos ídolos, purificar a nossa vida
e mudar as nossas vestes. Uma outra mudança muito interessante que essa história de Jacó nos mostra, e para isso eu quero falar sobre a mudança que vai acontecer agora para quem tem, né, no Facebook, dia 31 de março de 2012, todos os perfis de todo mundo que tem o Facebook vai mudar para a famosa linha do tempo. Esperneios à parte, alguns gostaram e outros não, ela vai traçar todas as informações que você fez ali cronologicamente, desde o momento que você nasceu, o momento que você se formou, o momento que você fez algumas decisões, se casou e etc, etc. E é interessante a gente olhar, essa semana eu tive olhando, não a seu, mas de algumas pessoas, especialmente a minha esposa, fui lá ver como é que era a vida dela, sem mim, né? Era um vazio enorme, até 2007, tem nada, você pode olhar no perfil dela, tem nada, 2007 para cima, que gloriosa vida, que vida maravilhosa, né, meus irmãos? Mas foi isso. E olhar para o passado é uma delícia. E outra experiência dessa semana é que a gente está fazendo uma pequena obra lá em casa, está só mudando o teto do apartamento inteiro, mas é uma pequena obra, brincadeira. E eu estou passando uma semana na casa dos meus pais. Eu e a Rafaela estamos passando uma semana na casa dos meus pais. E eu cheguei lá para pegar um edredom essa semana, para o nosso quarto, e eu me deparei com um calhamaço de fotos de quando eu, na minha adolescência, fui morar nos Estados Unidos. Eu falei assim, gente, eu era novo. Eu era novo. Porque antigamente eu olho no espelho assim, eu ainda sou novo. Aí eu olho aquelas fotos de 1994, alguns não eram nem nascidos, eu falo assim, não, eu era novo, agora estou num processo de maturidade, né, emocional e espiritual e de beleza, né, meu amor? Com certeza. Mas eu vi aquelas fotos e muitas lembranças vieram à tona, que é muito legal. Se você já teve essa experiência de encontrar fotos antigas e de rever momentos, ver quando você tinha 1 ano de idade, 10 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos, quando bons tempos, quando você tinha os seus 50 anos de idade. É verdade. Mas o bom é que quando a gente se converte, e é a história de Jacó aqui também, não é só o futuro da gente que muda, o nosso passado muda também. Porque a gente começa a olhar as coisas de uma maneira diferente, a gente começa a mudar os personagens da nossa história. É um reescrever daquilo que aconteceu, ou melhor dizendo, é um reconhecimento da verdadeira história. E a verdadeira história na sua vida, na minha vida, só tem um autor, e esse é Deus. Não foi a sorte, o acaso, a tragédia, o azar, fulano, ciclano, nada. Deus é o autor da nossa vida, mesmo quando você não era cristão. Ou se você foi desde o início. Não estou aqui traçando uma questão de fatalismo nem nada, mas que Deus estava te acompanhando, que Deus estava colocando momentos especiais, que Deus estava te livrando de certas coisas, é verdade, por isso a gente precisa olhar para trás e ver que a nossa história é a história da companhia de Deus para sempre, desde sempre. E é isso que o versículo 3 nos diz, que Jacó fez, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Ele olhou para trás e disse, é verdade, Deus sempre esteve comigo. É verdade, Deus é o autor da minha história. É verdade, quando aquela menina me deu um fora, não foi só a menina que me deu fora, era um livramento de Deus na minha vida. Uma construção, e era um livramento, meu irmão. Mas eu, na verdade, eu sempre digo, eu nunca namorei, irmãos. Eu nunca namorei, só teve uma namorada, que foi a Rafaela, e ela também nunca namorou ninguém. Primeira pessoa que eu beijei foi ela e vice-versa. É isso, meus irmãos. E eu quero recomendar você dizer para sua esposa isso também, você esposa dizer para o seu marido. É excelente prática, nada aconteceu. Todos eram antigos falecidos, né? Mas vamos lá, irmãos, voltando aqui à história. Deus deu esses livramentos para a gente. Aquele emprego e tal que você perdeu, aquela bronca que você levou, aquele acidente, o que for que aconteceu na nossa vida, quando a gente se converte, o nosso olhar para frente muda, o nosso olhar para o presente muda, e o nosso olhar para trás também. Era Deus nos acompanhando, era Deus nos livrando, era Deus provando o nosso caráter, era Deus construindo alguma coisa dentro de nós diferente. Deixa eu contar uma coisa sobre a minha conversão. Em 90 e alguma coisa, eu fui a um retiro da UPA, aqui da igreja da Gávea, e eu lá, era o André, engraçado, era o André, que pregando o André, do violão, era o Alexandre, filho da Marlene, e era o Gustavo, filho do Celso. Os três se reuniram para falar uma palavra sobre amizade.
E eles falaram o seguinte, eu lembro disso, foi importante para a minha conversão. Falou assim sobre a questão de amizade, que a gente precisava se abster de algumas amizades que não eram boas, etc, etc, etc. Eu era muito novo, devia ter lá meus 13, 14 anos, e aí aquilo foi muito marcante para mim. E eu falei assim, ó, a partir de hoje, eu não vou andar com certas pessoas que eu andava ali no meu prédio. E pensa o seguinte, eu não sei se já compartilhei isso com você, imagina que todo dia, isso era uma rotina, eu ligava, eles me ligavam, telefonavam, vamos descer e tal. E de uma hora para outra, depois dessa minha decisão, tudo parou. Ninguém mais me ligou e eu não mais liguei para ninguém. Eu não comuniquei esse fato a eles. Isso simplesmente deixou de acontecer. E a partir daquilo, meus irmãos, eu fiquei, obviamente, num período um pouco solitário. E que foi um período difícil. Foi um período difícil da minha vida. Mas até que eu encontrei um outro grupo de amizade que veio suprir toda essa necessidade. E era um grupo cristão, um grupo que até hoje são grandes amigos meus, o pessoal lá de onde eu cresci minha adolescência, na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, lá na Catedral. Eu hoje olho para trás e eu falo assim, mas que decisão maluca que você tomou com 13 anos. E não era nem tão racional assim, era uma coisa que eu achava que precisava acontecer. Isso aconteceu, isso me mudou, e eu vejo certinho como o Senhor foi trabalhando no meu coração a partir de toda essa realidade. Períodos difíceis muitas vezes, períodos complicados muitas vezes, mas era Deus trabalhando para formar aquilo que eu sou hoje. Eu quero convidar você a olhar para o seu passado de uma maneira diferente, como Jacó olhou. Ainda que fosse difícil, no dia da minha angústia, ele me acompanhou no caminho por onde andei. Ele foi o autor de todas as histórias, onde Deus fez o que cumpriu o que Romanos 8 nos diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Provérbios 3,6 diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não é chame o Senhor para os seus caminhos, isso também é necessário, mas é reconheça que Ele está nos seus caminhos, que Ele endireitará as suas veredas. A mudança é da frente, do presente e é para trás também. Uma última realidade, meus irmãos, talvez seja o aspecto mais óbvio desse texto. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu. Versículo 1. Qual foi a resposta de Jacó para isso? Levantemo-nos, subamos a Betel, faremos ali a um altar que Deus me respondeu. É uma coisa tão simples. Levanta-te, Jacó. Jacó levanta. Suba, Jacó. Jacó sobe. Faz um altar, Jacó. Jacó faz um altar. E é nessa simplicidade, quase que beabá espiritual, é que os grandes homens e mulheres de Deus se encontram, que é na obediência. O que determina um grande homem e mulher de Deus não é o que sabe o que precisa ser feito. O famoso crente cabeção. Sabe de tudo, tem um conhecimento de Deus, da sua vontade, da palavra desse tamanho. Mas as pernas são dessa finura, porque não caminham na direção da vontade que a sua cabeça conhece. E às vezes a gente se encontra como Jonas, não é? Que é o grande exemplo disso. Senhor, eu sei que eu preciso falar em Tarsis, em Nínive, perdão. Eu sei que eu preciso falar em Nínive. Eu sei para quem eu preciso falar. Eu sei qual é o navio que eu preciso tomar. Eu sei para onde eu preciso me encontrar. Eu sei tudo, Senhor. Eu sei tudo certinho, exatamente o que o Senhor tem para a minha vida. Só que sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma passagem para Tarsis. Para o caminho oposto. E às vezes a gente, com conhecimento desse tamanho, é incapaz de andar rumo à vontade de Deus. E é isso que faz a diferença num grande homem e de uma grande mulher do Senhor. Obediência irrestrita, imediata e submissa à grande e perfeita vontade de Deus. Por isso, meu querido e minha querida, sempre, em todo tempo, já concluindo, obedeça o Senhor. Se a hora do ajuste de contas, pegando esse último ponto com lá o primeiro, no momento do ajuste de contas, obedeça. Não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Não deixe para depois e para a sua velhice, ou para daqui a 10 anos, seja lá o que for, para você fazer algo de concreto para Deus. O chamado de Deus é para você hoje, e Deus vai te cobrar, e vai ter um momento onde você vai se ajustar
com o Senhor para fazer a obra dele. Faça isso, obedeça. É difícil, peça graça, misericórdia, porque Deus capacita a gente para fazer coisas difíceis e até impossíveis. Mas a gente precisa tomar o primeiro passo e dizer: Senhor, eu vou subir para Betel. Senhor, eu vou fazer ali um altar, Senhor. Eu vou me levantar, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer. Ainda que às vezes eu não entenda ou que seja difícil para mim. Mude o que precisa ser mudado também, porque nessa companhia, nesse lugar, é para jogar os ídolos fora, é para mudar as vestes, é para purificar o corpo, é para se despir do velho homem, e é para se revestir da nova criatura que Deus fez para você. Seja lá que ídolo você carregar debaixo do seu camelo, escondido ali para ninguém ver, jogue fora, meus irmãos, porque Deus não caminha com a nossa idolatria. E reconheça, como a gente falou aqui, porque é muito bom a gente andar para frente tendo o nosso passado resolvido. Reconhecendo a história de Deus, o autor da história, Ele como a nossa realidade última e maior, o governador da nossa vida, o Senhor da nossa história, Deus, presente na nossa angústia e na nossa dificuldade, não só de hoje para amanhã, mas desde o primeiro dia até hoje. E que Ele nos abençoe. Eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por essa história, Senhor, tão bela, tão verdadeira, a história de Jacó, a vida de Jacó. Peço a Deus que o Senhor nos ensine, ó Pai, a sermos essas pessoas obedientes, a no dia do nosso ajuste de conta, a gente deixar os nossos ídolos para trás, e mudar as nossas vestes, purificar a nossa vida, purificar o nosso corpo, Senhor, se revestir de tudo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Para a gente caminhar contigo para frente, obedecendo e olhando para trás também, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, ó Senhor, para que o nosso presente mude. Nos ajuda a isso, especialmente nos ajuda a ver isso no dia da nossa angústia. Saberemos, ó Senhor, que nem tudo nós iremos compreender totalmente, mas queremos aqui reconhecer, ó Deus, que a nossa confiança está de que o Senhor esteve sempre ao nosso lado, Pai. Nos ajuda a ver assim, e a caminhar assim, e a ter uma vida de fé assim, como Jacó teve, e depois teve a sua vida transformada ainda mais, quando se tornou Israel o príncipe de Deus. Pedimos isso, Senhor, rogando a Tua bênção sobre nós, sobre os nossos corações, no nome santo de Jesus que oramos. Amém.